Fala galera, Quatro Cantos na área, mais um episódio para vocês e mais uma semana de quarentena neste país. Então, novamente vamos comentar muito sobre futebol, essa parada do futebol, mas vamos trazer notícias, dos quatro cantos do país, justamente como é que estão os clubes, os estaduais em geral, para vocês ficarem por dentro aí de todo o futebol brasileiro. E quem sabe também do mundo, né? E a gente continua na dinâmica aqui de apresentação dos nossos novos integrantes. Hoje a gente vai apresentar aqui, tem galera do Nordeste, tem galera do Sul, tem galera do Sudeste. Como a gente falou aí nas últimas semanas, tá entrando uma galera muito boa pro grupo aqui do Quatro Cantos, que vai ajudar bastante aqui o nosso desenvolvimento durante este ano de 2020, né? Isso se o Covid-19 ajudar a gente também. Vou começar aqui a apresentação por hoje das novas caras aqui do Quatro Cantos. Vou começar lá do Sul com a Andressa. Seja bem-vinda, Andressa. Andressa Schmidt, não é isso? Então, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu tenho 21 anos, sou estudante de Direito e sou torcedora do Grêmio, e é isso. Então vamos agora para o norte do país, mais precisamente para o Nordeste, com o meu parceiro Diogo Xavier. Fala, Diogo, tudo bem? Opa, rapaziada, tudo bem? Então, estamos aqui em quarentena, Pernambuco, e caminhando para quase um mês aí, sem futebol. Diogo, fala mais sobre você aí, seu perfil, seu time. Então, eu sou historiador e sou torcedor do Santa Cruz Futebol Clube, né? O tricolor das multidões aqui em Pernambuco. E estamos aí para contribuir, falar um pouquinho sobre o futebol daqui de Pernambuco e do Nordeste, para a gente ter um panorama. Agora não temos como falar da bola rolando, mas o futebol continua aí, né? É isso aí, Diogo. Então a gente tem muito que falar e vai ter muito que falar durante esses meses aí que estão por vir. Mais um novo integrante para vocês, Paulo Marangoni, diretamente de São Paulo. Fala, Paulo. Fala, galera, beleza? Estamos aqui, em São Paulo. Eu sou torcedor do Palmeiras, né? A gente teve o Campeonato Paulista paralisado, faltando 2 rodadas antes do término da primeira fase. E a gente aguarda, próximas definições para ver o que vai acontecer. A Federação Paulista já se reuniu com os clubes e tomara que a gente tenha uma resposta breve aí. Valeu, Paulo. Quem também de São Paulo, nossa querida Marina Simões. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada, Yuri. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês conversando hoje. Marina, torce para que time aí de São Paulo? Fala mais sobre você aí. Eu sou São Paulina, tenho 28 anos, faço faculdade de marketing, quer dizer, sou formada em ecologia, faço faculdade de marketing agora. E sempre gostei bastante de esporte, então vamos conversar aí sobre como é que as coisas vão andando daqui pra frente. Show de bola, Marina. Seja sempre bem-vinda aí. Vamos conversar. Para fechar aqui a mesa hoje, na nossa edição, sempre ele, Paulo Martins, na edição e gravação. Então, um abraço aí pro Paulo, que vai lançar esse episódio aí para vocês. Vamos lá. Então, galera, mais uma vez, vamos iniciar esse programa trazendo um giro, pelos estados, como é que cada estado aí do nosso país está se posicionando, com essa quarentena de futebol, os clubes parados. Teve clubes que já acordaram salários, reduções. Tem algumas novidades aí que rolou nessa semana também com a CBF. E eu vou começar justamente com a Andressa, lá de Porto Alegre. Andressa, comenta aí como é que tá os clubes, precisamente o Grêmio, Então, o Campeonato Gaúcho foi interrompido na 4ª rodada do retorno. Não tem data ainda para a volta. Na primeira reunião foi decidido que ele não seria cancelado, A maioria dos clubes optaram por não cancelar. Então, ficou marcado agora para o dia 20 para serem definidos quais os próximos passos para isso. Mas a gente já sentiu os impactos, Clubes como Pelotas, Juventude e Novo Hamburgo já rescindiram com a comissão técnica e jogadores, mesmo com a atual posição de que o campeonato não vai ser cancelado. E times como o Aimoré Esportivo têm a esperança de que o campeonato siga, e então reduziram os salários, mas não dispensaram ninguém ainda, Mas a gente sabe que isso vai dar um impacto muito grande, porque realmente não tem uma previsão, não acho que volte tão cedo. E como são clubes que, no geral, não têm um calendário cheio,
seus contratos geralmente são feitos só até maio, no máximo. Vai prejudicar muitos clubes com isso para, enfim, cumprir os contratos que foram firmados e prorrogados, né? E a dupla Grenal, como todos a maioria dos clubes grandes, deram férias coletivas. Começou agora dia 1º de abril e vai até dia 20 de abril, podendo ser prorrogada por mais 10 dias. E outro mecanismo que fizeram aí para evitar grandes prejuízos foi de, então, renegociar o direito de imagem, né? No caso do Grêmio, saiu que o pagamento desses meses que está sendo suspenso seriam pagos só no ano que vem de forma parcelada. E o Inter também está se encaminhando aí para essa negociação também. No que diz respeito à redução dos salários, ainda não saiu nada oficial, embora a gente saiba que houve já tentativas de acordar, mas foi com cada jogador de modo individual aí, eu acho. Então não sabemos muito quais os valores e quantos por cento foi reduzido. Mas a gente torce aí para que as coisas melhorem e o quanto antes possa ser resolvida toda essa situação. Valeu, Andressa! Agora vamos comentar o futebol pernambucano com Diogo Xavier. Fala, Diogo. Então, o futebol pernambucano, ele é interessante da gente ver porque tem clube nas 4 divisões, né? Então, são realidades bem diferentes entre os clubes que estão disputando aqui o campeonato. O que acontece é que, o caso, por exemplo, do Sport, que é o time que está na primeira divisão, ele teve uma queda de sócios e por isso ele lançou até uma campanha de sócio para conseguir reverter isso. E até agora o presidente Milton Bivar disse que está tentando manter os funcionários e manter o corpo do clube, mas disse que alguns patrocinadores já entraram em contato querendo ou vendo formas de romper ou diminuir o patrocínio, né? Então esse é um problema que a maioria dos clubes vai vivenciar. O Náutico, ele acabou de subir agora para a Série B, é um clube que a atual gestão está tentando organizar as contas do clube, né? Mas ele fez um corte de 25% em todo mundo que recebe acima de 5 mil. Então, comissão técnica, jogadores e diretores que recebem acima de 5 mil vão sofrer uma queda de 25%. Os clubes estão numa dificuldade financeira muito grande. O Náutico teve 600 mil, assim como todos os clubes da Série B, antecipados da TV. Então, isso é o que vai garantir o clube pelos próximos meses. No entanto, o presidente do clube disse que não sabe como manter no prazo mais longo, né? Porque não se sabe até quando vai essa paralisação. No caso do Santa Cruz, a CBF repassou 200 mil para todos os clubes, como auxílio para os clubes da Série C. Só que clubes como Santa Cruz, por exemplo, que tem uma folha salarial de cerca de 400 mil, é complicado para manter isso, né? Então o clube lançou uma campanha de venda de camisa, então reduziu o preço da sua loja Cobra Coral, que é loja marca própria do clube, né? E está fazendo esforço para não demitir nenhum funcionário. Então ele colocou os funcionários de férias coletivas e está tentando não demitir ninguém. Só que, no entanto, até agora o clube está pensando como é que vai fazer isso se passar de abril, né? Então, o mais normal é que se passar de abril, a crise vai aumentar nos clubes daqui de Pernambuco. E nos clubes de Série D, alguns clubes do interior mandaram uma carta para a federação dizendo que não tem como manter o campeonato, porque a maioria dos clubes vai vencer os seus contratos. Então, tem essas várias realidades aqui no futebol pernambucano. E a Federação Pernambucana de Futebol está trabalhando com a volta do campeonato em maio, mas a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer. Então, acontece que os clubes, por enquanto, não tiveram nenhuma mudança drástica, mas todos eles estão esperando o final de abril, esperando o final de abril, começo de maio, para ter uma ideia do que vai acontecer, né? Porque aí, quando vão acabar essas férias, é que não se sabe até onde vai essa paralisação. Então, a realidade do futebol pernambucano aqui é basicamente essa, de incerteza e, sobretudo, uma queda grande no número de sócios, certo? E isso é algo que os 3 clubes já sofreram. Uma queda grande de sócios é algo que tem interferido muito nos 3 clubes daqui por enquanto. Diogo, na questão aí que eu até ouvi nas últimas semanas, sobre a polêmica aí de ser encerrado, né, o estadual, que é até uma possibilidade totalmente remota, pelo que eu acompanhei também ultimamente da CBF, mas que caso fosse encerrado, o Santa Cruz seria o campeão. Rolou essa polêmica aí no Pernambuco. Explica mais aí. Isso, então, vê. O que acontece é que eu percebo que muitas pessoas ainda estão
as pessoas estão avaliando sem ter uma exata dimensão de quando vai voltar o futebol, né? Porque, por exemplo, essa questão de acabar o campeonato, a gente seria se trabalhasse com voltar o futebol no Brasil em agosto. Só que a gente está vendo que alguns países que têm um prazo da pandemia próximo ao Brasil estão pensando em voltar os esportes lá para outubro. E se voltar os esportes em outubro, como é que a gente faz? Então, eu acho complicado encerrar os campeonatos estaduais e dar o título aos clubes que estão na liderança. Seria o meu clube, no caso, mas eu acho que isso não vai acontecer, porque a gente viu o que aconteceu com a Liga Belga, né? A Bélgica, ela acabou o campeonato e deu o título ao Bruges, que era líder do campeonato na época, mas a FIFA foi lá e disse que isso não era possível. Então, eu acho que vai ser muito difícil acabar os campeonatos e dar o título a quem está na frente. Até porque os campeonatos estaduais não são por pontos corridos, né? Os campeonatos estaduais, eles têm um mata-mata na segunda fase. Então, o Santa Cruz está liderando a primeira fase. Você pode, talvez, definir as classificações para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, pela primeira fase. Mas eu acho que dar o título ao clube, eu acho que é muito difícil de acontecer. Eu vi muitos comentários de outras federações falando que é uma possibilidade muito remota, até porque define vaga em Copa do Brasil, do ano subsequente e tal. Exatamente. Por aí vai. Aqui no Nordeste a gente tem o caso da Copa do Nordeste, por exemplo, né, que também é decidido através do estadual. Então, você tem também os clubes do interior que têm as suas vagas garantidas para a Série D. Então, vamos usar um exemplo prático aqui. O Afogados da Engazeira, que garantiu ano passado a vaga para a Série D de 2020. Se acabar o campeonato estadual agora, o Afogados da Engazeira estiver em último lugar, ele não vai jogar a Série D 2021? Como é que fica essa questão das vagas, entendeu? Então eu acho que quando voltar os campeonatos, eu não sei como é que vão fazer, mas o campeonato estadual ele dá muitas vagas. Então não é só a questão do título. O título é o de menos nesse caso. Por quê? Porque você vai precisar definir quem vai garantir as vagas do ano que vem, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, da Série D. Tudo isso é muito relevante para os clubes que precisam dessas vagas para garantir o calendário ou não do ano que vem. Valeu, Diogo. Daqui a pouco a gente volta então aí. Vamos agora para São Paulo, onde tem a nossa dupla Marina e o Paulo Marangoni. E eu vou começar chamando a Marina para comentar aí sobre o time dela, o São Paulo. Como estava a situação do São Paulo quando houve a parada do Paulistão e também da Libertadores. São Paulo aí que vinha em uma crescente, né? E acabou tendo que parar o futebol mundialmente. Comenta aí, Marina. Então, a situação do São Paulo é complicada, né? No Paulista a gente estava liderando o grupo no momento da paralisação. E na Libertadores, apesar de ter começado com uma derrota, tinha ganhado bem o segundo jogo e tinha expectativa para o duelo contra o River, né? Então fica um sentimento assim de frustração, mas acho que por não saber como que as coisas vão andar, quando vai voltar, se vai voltar, de que maneira vai voltar. Acho que pro torcedor principalmente fica esse sentimento, porque ainda mais Libertadores, é um campeonato que o São Paulino gosta tanto, né? Tem tanto carinho, tem tanto amor, e é bem complicado. No sentido de que o São Paulo tá tentando fazer para diminuir o prejuízo nesse momento de pandemia e do coronavírus e tal, o clube anunciou um corte de 50%, diminuição de 50% nos salários dos jogadores. Teve parte do elenco que não concordou, até porque o São Paulo tem várias questões de direitos de imagem que estavam atrasados, é um time que já vinha com algumas dificuldades financeiras, né? Então não foi muito bem aceita essa proposta por parte do elenco, mas o clube falou que é o que vai acontecer. Mesmo sem ter um acordo, até porque um acordo com todos é mais difícil, né, com categorias e tal, mas o clube tá bem firme nesse sentido de diminuir 50% dos salários dos jogadores, até para tentar manter os funcionários e quem ganha menos, né, não correr riscos de demissão e tal. Uma notícia boa que a gente teve essa semana nesse sentido das finanças foi a renovação do contrato com o patrocinador master do São Paulo, né? O contrato acabaria agora, em abril, e foi renovado até dezembro. Então é algo que dá um respiro para as finanças do time nesse momento tão complicado.
Marina, comenta o que é que tu tá achando aí do Fernando Diniz, que chegou, acho que muito criticado, né? Acho que pela maioria dos torcedores, e hoje queria saber tua opinião como torcedora mesmo aí do Fernando Diniz. Este ano de 2020, tá melhorando ou tá piorando por aí? Olha, eu fui uma pessoa que criticou muito ele ter sido bancado como treinador do time, porque eu acho que assim, o São Paulo vinha numa sequência de sempre queimar treinador, de mandar embora como se fosse resolver todos os problemas do clube, o que a gente sabe que não acontece. E eu confesso que eu achei um pouco estranho ser bem o Diniz, o cara a ser bancado por elenco, por diretoria, enfim, ser o cara que falaram, não, vamos confiar no trabalho dele e vamos seguir, apesar de resultados adversos e tal. Eu confesso que agora, antes da parada, tava gostando bem mais do trabalho dele, eu acho que o time vinha jogando melhor, vinha numa crescente. Acho que o time estava se acertando, o Igor Gomes, vários jogadores estavam se encaixando melhor no esquema e tal, e vinha com expectativas, né? Eu tinha expectativas boas para esse andamento de trabalho, e agora com a pausa a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Porque é muito tempo sem jogar, muito tempo sem treinar, a gente não sabe como é que os jogadores vão voltar, quando voltarem os campeonatos, né? Como é que as coisas vão estar. O Antony, por exemplo, que já foi vendido, que ficaria até o meio do ano no time. Eu acho difícil o futebol voltar até maio, junho. Então é um jogador que já a gente conta como fora, né? Praticamente. Tá acontecendo com muitos clubes isso, né? Ou o clube que vendeu, né? Quer acabar logo entregando o jogador, ou o clube que comprou já quer o jogador, né? Aconteceu aqui com o Fortaleza, eu acho que contratou um jogador que é artilheiro do Brasil atualmente, Thiago Orobó, do América de Natal, e ele viria só em maio, acabou que o América acabou liberando ele justamente para se livrar de questões de pagamento, etc. É uma situação aí bem atípica mesmo aí que a gente está vivendo com esse futebol em quarentena. Então vou agora comentar com o Paulo. Fala, Paulo, tudo bem? Fala aí sobre o grande Palmeiras, como é que tá a situação do Palmeiras quando parou, né, com a quarentena. Conta aí. Então, o Palmeiras era o vice-líder geral do Campeonato Paulista, né? Atrás apenas do Santo André, que uma grande campanha aí. Aqui o Campeonato Paulista é bem disputado, né? Talvez seja o mais disputado aí do Brasil, alguns, porque os times de menor expressão, eles se reforçam muito. O Paulistão é uma vitrine muito grande, né? Então eles procuram se reforçar muito para essa competição. O problema aqui maior é os contratos, né? Acho que muitos de vocês já falaram sobre isso, mas a maioria dos clubes considerados pequenos, eles fazem contratos mais curtos com os jogadores, né? Então muitos contratos já se encerraram agora, inclusive acho que nesse final de semana, vamos falar até do líder Santo André, que vinha construindo uma grande campanha. Muitos jogadores... Até um jogador foi pro Sport, né? O Ronaldo. Isso, é o Ronaldo, atacante, que é um dos artilheiros, não sei se ele é, acho que ele não é o artilheiro máximo, mas ele tá brigando ali, acho que é vice-artilheiro do Paulista. Foi um dos atacantes, um dos jogadores que perderam a validade do contrato nesse final de semana. Além dele, mais uns 10 jogadores, eu acho, já não tem mais contrato. Então, quer dizer, pra gente ter a noção de como tá complicado, né? Aí o Santo André, que era o time que vinha construindo a melhor campanha, vai jogar o restante do campeonato, caso ele volte, com a equipe sub-20. Quer dizer, me perde muito a qualidade. E o Palmeiras em si, até aqui, venho gostando do ano do Palmeiras. O Palmeiras teve um ano de 2009 que foi muito criticado pela torcida, né? Por conta das escolhas da diretoria, né? Com a vinda do Mano Menezes, que é aprovado por grande parte da torcida. E aí, na virada do ano, tivemos a chance de ter o Sampaoli, que era um bem badalado. E ele acabou não acertando na reta final ali os salários e tudo mais. E terminamos com o Luxemburgo, que acho que dentre as opções viáveis no mercado foi uma opção que eu particularmente gostei. É um técnico que tem história no Palmeiras, é um técnico que não tem uma característica de colocar o time em defesa. O palmeirense gosta do ataque, né? O Lucha sempre teve essa característica, né? Apesar de ser o treinador já veterano. A maioria dos veteranos, se a gente for analisar, são treinadores que gostam de priorizar um pouquinho a defesa. O Luxemburgo já vai ao contrário disso, né? Já vai na contramão disso. Gosta de ver o time jogando no ataque, tanto que o Palmeiras é o melhor ataque da competição até agora. Acho que é a melhor defesa também. Tem melhor ataque e melhor defesa. Então, pra mim, o ano palmeirense vinha bem. Até essa infelicidade, né? Tragédia aí. Ser paralisado, o Palmeiras vinha muito bem.
sei como ia terminar, mas até aqui vinha gostando. Valeu, Paulo. Te perguntar também, com essa parada, eu tô vendo alguns clubes também movimentando no mercado, né? Falei há pouco agora do Sport, que contratou o Ronaldo do Santo André. E eu queria saber como é que tá a situação do Palmeiras. Também estão de olho no mercado ou estão parados? Eu também tô vendo muito clube que, por exemplo, o Ceará, que prefere aguardar mais um pouco porque não sabe como é que vai ser a situação dos próximos meses, né? Então, o cara pode meio que contratar agora e não vai saber como é que vai pagar depois. Fica essa questão também no ar. Palmeiras, tá pesquisando aí no mercado ou também tá parecido aí com o Ceará? Então a postura dos dirigentes do Palmeiras é falar sempre que eles estão atentos, né, às oportunidades de mercado. Inclusive falou-se muito do Hulk, né, atacante da China. É um sonho antigo aí do Palmeiras, né? Sonho antigo, ele é palmeirense, ele foi assistir jogos do Palmeiras. A China foi o primeiro país que bombou o coronavírus, né? Então ele veio pra cá, a China deu férias aos jogadores já faz um tempo, então ele veio aqui, assistiu acho que 1 ou 2 jogos do Palmeiras dentro do Allianz Parque, conheceu a academia de futebol, acho que chegou a treinar mesmo na academia, não com os jogadores, mas nas partes internas, na academia, e era uma esperança, mas agora com o coronavírus invadindo o mundo inteiro, eu acho que a China vai voltar ao futebol antes que o Brasil, né? Então, quer dizer, já melou, talvez fique pro ano que vem o Hulk, mas o Palmeiras segue de olho no mercado. O Palmeiras, na verdade, contratou pouco esse ano, né? Foram só 2 reforços, o Vinha, lateral esquerdo, e o Rony, atacante, aliás, 2 bons reforços. O Palmeiras, a política, pelo menos para esse ano, foi assim: se vamos contratar pontualmente. Se o jogador vai ter que chegar e vai ter que ser titular, ou pelo menos brigar pela titularidade. Então, o Palmeiras não vai contratar por contratar mais não, como fez muitas vezes nos últimos anos. Vai contratar pontualmente, e eu acho que por enquanto não tem nenhum jogador assim no radar. Talvez um lateral direito do Atlético Nacional, que é o Munhoz, foi muito especulado, talvez seja esse o nome, não digo próximo, mas o nome mais falado assim. Agora, tirando ele, eu não ouvi falar de mais nada não. Bacana, Paulo. Essa semana eu tava vendo também, acho que foi semana retrasada, que alguns clubes voltaram a treinar na Europa e estão meio que fazendo grupos, né, de 3 jogadores, dá um turno e tal de 30 minutos, e estão treinando um grupo só de 3 jogadores, vão a campo. E eu vi também essa semana o Fernando Praz comentando isso, acho que foi até na Sport TV, e ele tá com essa dúvida aí, né, da volta dos treinos, como é que seria, tipo, provavelmente voltar no final de abril ou no começo de maio, com essa possibilidade aí de um grupo de 3 jogadores a 5 jogadores juntos treinarem. E o que é que tu acha, Paulo, dessa dinâmica de treinos até diferentes, né, que estão por vir aí no futebol brasileiro? É uma possibilidade boa, né? Eu acho que acaba sendo uma solução. Respeitando o distanciamento social. Sim, eles estão, por enquanto, eles estão se virando em casa mesmo, né? E até em academias particulares e tudo mais. Alguns jogadores já vêm fazendo isso, né? A gente acompanha pelo Instagram alguns jogadores treinando juntos já. Eu acho que os jogadores mais próximos, né? Aqueles que são amigos, assim. É verdade. Por um exemplo do Palmeiras, o Marcos Rocha e o Felipe Melo, eles são bem amigos, assim, fora de campo, né? Então eles conseguem fazer isso também na academia deles ali. Muitos até moram no próprio prédio ou condomínio, acabam meio que treinando juntos mesmo, com o preparador físico, etc. Vou passar a bola pro Diogo, até nessa mesma tema aí de treinos. E se ocorrer que, por exemplo, um jogador aí do Santa Cruz pegue o Covid-19 e no meio desses treinos acabe passando para os colegas? Meio que vai voltar tudo à estaca zero, os treinos vão parar tudo de novo. O que é que tu acha que pode acontecer, Diogo, aí? Essa possível volta nesse final de abril, começo de maio. Então, na verdade, eu acho que essa ideia de voltar ao futebol em maio é algo extremamente otimista. Pra ser sincero, pra não dizer irreal. Também. Porque, olha só, eu tava dando uma estudada, até pra gente vir aqui pro programa, nos Estados Unidos, que é talvez o país que a gente deva olhar com maior proximidade pela questão de regional, população, a quantidade dos estados, né? A diferença de realidade entre os estados, eles estão programando voltar a temporada dos esportes lá em outubro. Então, eles estão trabalhando com essa realidade. Voltar a temporada lá em outubro. Então eles têm a temporada da NBA, por exemplo, que está perto do fim. Eles têm a temporada da MLB, que ainda não começou, e a NFL, que a temporada é mais curta, pode remanejar melhor. Mas eu acho que nós devemos trabalhar com a possibilidade real de só ter futebol aqui lá no final do segundo semestre. E ter futebol sem público. Porque, por exemplo, a
A China, que é o primeiro país que teve, e obviamente o primeiro país que está saindo, eles estão trabalhando com a possibilidade de voltar ao futebol em junho e só ter portões abertos em 2021. Então, o que eu acho? Os jogadores, para voltar ao treino, todos têm que fazer o teste do Covid. Além dos jogadores, os preparadores físicos e todos esses. Por quê? Como essa doença é nova, a gente ainda não sabe os reflexos que isso vai ter pro atleta. Então, por exemplo, o Dybala, o jogador mais famoso, eu acho que teve o Covid-19. A gente não sabe o reflexo que isso vai ter para ele como atleta. Por exemplo, se ele tiver dificuldade pulmonar o resto da vida. Para nós, pessoas comuns, nós vamos viver normal. Tem um probleminha respiratório, alguma coisa assim, mas que vamos dizer assim que não interfere na nossa vida. Mas ele é atleta, ele precisa do corpo dele 100%. Se ele não tiver o corpo dele 100%, isso pode ter uma queda grande de rendimento. Ou seja, ele pode nunca mais ser o atleta que ele já foi. Ou seja, imagina que o Dybala nunca mais vai conseguir jogar 90 minutos de uma partida de futebol. Entendeu? Então, isso é algo que a gente precisa deixar em aberto, porque nós ainda não sabemos. Nós ainda não temos esses testes para saber. Então, o que eu acho é que, primeiro, trabalhar com a possibilidade de só ter futebol aqui no Brasil lá para o final do ano, e portões abertos, ou seja, voltar e ir para um estádio de futebol. Eu estava até fazendo os cálculos aqui. A última vez que eu fui para o Arruda foi no dia 12 de abril, no dia 12 de março. Vai fazer um mês amanhã, né? Estamos gravando isso no dia 11. E eu acho que eu só vou para o Arruda agora, para um estádio de futebol no ano que vem. Porque, sinceramente, daqui que a vida volta ao normal, as aglomerações, elas vão demorar ainda mais. Então, eu acho que a gente deve sim ter essa preocupação com os jogadores terem Covid, com o futebol ter o Covid, né? Então, precisamos ser muito responsáveis com relação a isso. Então, eu prevejo que nós devemos só ter futebol lá para o pré-temporada, lá para setembro, e aí todo mundo fazer o teste. Daqui para lá eu espero que testes rápidos sejam mais fáceis e mais baratos, e aí todo mundo que for entrar no centro de treinamento fazer o teste para ver se tem ou não Covid. Só ser liberado quem tá 100% saudável. Tá ótimo, Diogo. Até tava falando aí que já tem praticamente um mês que você não vai ao estádio, eu já passou disso, né? Que o último jogo do Ceará foi contra o Sport e já foi de portões fechados. E aí começou a pandemia de vez aqui na cidade. Tava até lembrando aqui também. Foi dia 15 de março o jogo lá. Eu tive muita sorte porque esse jogo ele foi adiantado. O jogo do Santa Cruz com o ABC, com o Botafogo da Paraíba, pela Copa do Nordeste, ele foi adiantado. Se não fosse isso, seria um jogo de portões fechados, porque o jogo foi na quinta, no domingo já era portões fechados. Eu tive essa sorte aí. Exato. Agora eu vou passar a bola pra Marina, ainda nessa tônica, né? O Diogo tá falando que também muitos torcedores vão ficar, não só torcedores, né, como um cidadão comum, vão ficar meio receosos ainda de saírem de casa, de irem principalmente para estádios, né, que tem grande aglomeração, shoppings, etc. Como tu acha aí que vai estar a situação, Marina, para os torcedores aí de São Paulo? Eu concordo com o Diogo. Eu acho que a gente tem que ter a consciência de que a vida não vai voltar ao normal de uma hora para outra, só porque acabou o isolamento, porque acabou a quarentena, que a gente vai voltar a viver como era antes. Então, assim, eu acho que os grandes eventos vão demorar para voltar a acontecer normalmente. Eu acho que, a princípio, os jogos, quando voltarem, vão ser de portões fechados. E eu acredito que muita gente também vai estar receosa de, por mais que seja liberado, talvez, de ir a um estádio, porque é muita gente junta, que você não sabe como é que a pessoa do seu lado, se ela ficou doente, se ela não ficou, como é que ela tá. Eu acho que tudo isso vai mudar um pouco. Eu vi numa pesquisa que nos Estados Unidos, mais de 70% das pessoas que foram entrevistadas diziam que só voltariam a ir a jogos, seja de basquete, futebol, enfim, que seja, depois que fosse descoberta uma vacina pro coronavírus. Então eu acho que assim, eu acho que talvez aqui no Brasil essa porcentagem seja diferente, mas eu acho que muita gente vai pensar duas vezes antes de voltar a realizar essas atividades. Eu acho que é algo que tem que ser considerado, sim. Marina, eu quero até comentar contigo, que é até um balão que a gente tá fazendo aí nos últimos programas, que o Diogo estava comentando agora há pouco, de quando o futebol brasileiro vai voltar em si, né? Então a gente tá fazendo um bolão aí de quando o Brasileirão vai voltar. Até em questão de São Paulo, né, que ultimamente basicamente 50%, né, tá respeitando a quarentena.
Mas tu acha, quando tu acha que vai voltar o futebol por aí? Olha, eu acho muito complicado a gente tentar adivinhar isso sem saber quando. A gente nem chegou nem no pico, né? Da infecção. Exato. Então eu acho muito complicado sem ter essa noção. Eu acho que assim. Eu acho que o futebol volta antes do que, entre aspas, deveria, por pressões econômicas, enfim, CBF, todas essas coisas que a gente sabe como é que são, né? Televisão e tal. Eu chutaria, não sei, talvez a âmbito nacional, agosto, algo assim. Talvez algum estadual volte antes. Aqui em São Paulo eu não sei se volta antes, porque o governo do estado tá bem fechado nessa ideia, né, de isolamento e de tentar achatar a curva ao máximo. E vários, apesar de hospital de campanha só ter no estádio do Pacaembu, vários times disponibilizaram suas, seja estádio, seja centro de treinamento, para ser um local que possa atender pessoas, caso seja necessário. Então, acho que é bem complicado. Eu acho que aqui em São Paulo, como é o pior estado no momento, eu acho que não volta antes de outros estados, não. Uma situação bem complicada. Andressa, comenta aí também teu bolão aí de quando é que tu acha que volta o Brasileirão. Olha, gente, eu acho que vai voltar lá por agosto também. Eu vou acompanhar essa ideia aí, que eu acho que vai voltar com portões fechados. Acho que antes disso, nem pensar, e também não concordaria muito com voltar assim com portões fechados, porque acho que realmente, né, deixa o torcedor lá em última prioridade, mas a gente sabe que as pressões econômicas aí estão surgindo já. Então acho que agosto ficaria de bom grado ainda voltando aí, desde que realmente acompanhem todos os cuidados, né. Eu digo isso porque aqui no nosso caso, meu último jogo que eu fui foi o Grenal da Libertadores, e depois, quando saiu que o presidente da dupla Grenal estava com o coronavírus, foi um pouco assustador. A gente já não sabia em que pé que realmente estava. Então, a gente também pensa pelos jogadores que foram expostos ao perigo ali também de acabar pegando. Então, acho que essas coisas têm que ser levadas em conta, né? Andressa, e a questão também que a volta do futebol sem torcedores, né? Sem público. A gente sabe que não impacta tanto os grandes clubes, embora acabe impactando também por questões que meio que a maioria dos grandes clubes também estão endividados, mas principalmente os clubes pequenos dependem muito da renda, da própria renda dos jogos, né? Então eu achei que pode impactar esses clubes, Andressa, que fica muito difícil, né? Trabalhar com futebol assim, a gestão. Eu tiro por base aí que com certeza deve ser prejudicial para os clubes menores, porque o próprio Grêmio também está no impasse de abrir os jogos sem público aí, considerando que boa parte era repassada então para a OAS ainda, né, em forma do pagamento do estádio. Então, não havendo público, o repasse vai ser ainda mais difícil ainda de acontecer. Então, eu imagino realmente para os times pequenos, né? Eu até estava comentando essa semana que fosse o caso de mudar o formato do Brasileirão ou não, que realmente deveriam pensar em medidas que não fossem tão radicais, né, a ponto de prejudicar ainda mais os clubes pequenos e não botar só em jogo esse ano de futebol, né, e sim os próximos anos também, porque com certeza a crise não vai parar por aí. Show de bola, Andressa. Então, galera, mais um episódio aqui finalizando para vocês. Lembre-se de que a gente está em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podcast Addicts e também no YouTube. Se você estiver no YouTube, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like. A gente está também no Instagram e também no Twitter. Pesquisa lá por 4 Cantos, com 4 no início que dá tudo certo. Vou chamar o meu querido Paulo Marangoni para uma nova pauta que a gente está aqui, um novo tema para finalizar o episódio, que é o rolê aleatório. Você traz dicas, filmes, séries, livros, de coisas para fazer durante essa quarentena aí. Comenta, Paulo, tua dica de hoje. Então, cara, eu vou te confessar que eu não sou muito chegado em séries, mas tem uma que me prendeu muito recentemente, eu tô assistindo, que é aquela Manifest, né, do avião e tal, que tá passando no Globoplay. Eu, até mesmo por não ser chegado tanto em série, pra me prender tem que ser boa mesmo, e ela tá conseguindo. E eu tô assistindo e tô gostando bastante, eu indico. Valeu, Paulo. Muito obrigado aí pela participação hoje, hein? Valeu, tamo junto. Tamo junto. Vou passar a bola agora pra Andressa. Andressa, tem rolê aleatório hoje? Vou comentar aqui com a gente.
Uma dica aí pra fazer de bom na quarentena. Eu vou indicar aí a série Ponto Cego. Inclusive, a 4ª temporada tá saindo hoje na Netflix. Acho que é muito boa, eu adoro séries de investigação. Acho que dá pra agradar aí quase a todos os gostos. Valeu, Andressa. Vou passar a bola agora pro Diogo Xavier. Tem rolê aleatório por aí? Então, tem. Eu acho que tem muita coisa boa pra gente assistir, né? Eu vou deixar como dica uma série. Na verdade, eu vou deixar aqui uma série e um documentário. Os dois tem na Netflix pra facilitar, né? A série é Bandidos na TV. É uma série muito interessante sobre quem gosta de crimes e tal, pra ficar pensando aí. E a outra é um documentário chamado Estou Me Guardando para quando o Carnaval chegar. Ela fala aqui sobre uma área daqui de Pernambuco que tem uma imensa produção de jeans. Então, quem quiser conhecer um pouquinho de Pernambuco, tem aí na Netflix um documentário chamado Estou Me Guardando para quando o Carnaval chegar. Então, tem essas duas dicas aí. Beleza? É isso, rapaziada. E boa Páscoa, né? Já estamos gravando e boa semana para todo mundo. Até a próxima. Valeu, Diogo. Até a próxima. Tamo junto. Finalizando hoje o rolê aleatório. A nossa querida Marina Simões. Manda aí seu rolê aleatório pra gente curtir aí nessa quarentena. Minha dica hoje, eu que sou uma pessoa que não assistia séries há muito tempo, vários anos. Eu me peguei nesse tempo parada, comecei a assistir Hunters, que tem no Amazon Prime. E eu achei bem legal. Trata um pouco sobre caçadores de nazistas nos Estados Unidos da década de 70. Pra quem gosta um pouco dessa parte histórica, assim, eu achei bem legal. Acho que é uma indicação que vale assistir. São poucos episódios, só uma temporada por enquanto. Então fica a dica. Muito boa as dicas de vocês. Já assisti Hunters, excelente série. Tô curioso pra essa Manifest aí do Paulo. Passou até, acho que essa semana na Globo. Deu vontade de assistir também. E falando de Amazon, vou indicar 2 séries aqui. O Homem do Castelo Alto. Tem, acho que 5 temporadas, eu tô na 4ª, tô curtindo bastante. E também uma série brasileira que quem fez o roteiro e o protagonista é o Fábio Porchat. Tem o Rafael Portugal também, que é a série Homens. É sobre desconstrução do machismo, é bem legal. Tô curtindo muito essa série aí, é só 30 minutos cada episódio, dá pro cara até maratonar. Tô curtindo aí. E parece que próxima semana chega a 2ª temporada também na Amazon, da série Homens. É isso, galera. Finalizando mais um 4 Cantos pra vocês. Um abraço aí para o meu querido Paulo Martins na edição. Para toda a equipe aí da 4 Cantos. Grande abraço. E a gente se vê na próxima semana com mais novidades pra vocês durante essa quarentena de futebol. E é isso aí. Valeu!